A primeira pergunta que eu faço para os três é qual a importância da estrada de ferro para o Ceará nesta época em que o Estado se prepara para gigantescos empreendimentos que devem mudar o perfil econômico do Estado? A primeira pergunta que eu faço ali para o José Hamilton Pereira. Veja bem, a ferrovia, do modo geral, particularizando o Ceará, ela tem um grande vetor de progresso no transporte, pesado principalmente, porque o nosso estado tem alguns programas, alguns projetos, grandes projetos, uma siderúrgica, provavelmente para o futuro uma refinaria de petróleo. Então, o trem, a ferrovia, como nós costumamos falar, ela será o principal meio de transporte desses produtos manufaturados, siderúrgico ou derivado de petróleo. Ok. Francisco de Assis. Olha, vejamos o seguinte, em todo empreendimento que as pessoas queiram fazer, para sairmos da beleza teórica e partirmos para a aplicabilidade prática, tem os fatores que motivam e os que influenciam. E é nesse contexto que nasceu as estradas de ferro. Nós sabemos que o Ceará tem a sua potencialidade agrícola e foi exatamente a motivação que fez com que empresários, na época, como Tomás Pompeu de Souza Brasil, como Henrique Broglie, que ele era inglês, mas já era um brasileiro naturalizado. Nós tínhamos também o engenheiro Pompeu Cavalcante e dois acionistas majoritários, que eram os barões de Ibiapaba e de Aquiraz. Foram esses 5 homens que deram a alavancada para que tornasse viável o projeto da construção da estrada de ferro no estado do Ceará. Agora o João me pergunta qual é a perspectiva, qual é o futuro das estradas de ferro no Ceará. Nós já sabemos que o transporte de passageiro aqui no Ceará já é coisa anexada à história, quando eles foram erradicados em dezembro de 1988. Porém, nós temos aí agora a CFN, que agora se aglutinou e formou-se uma outra empresa que agora é a Transnordestina Logística S.A. Ela é quem é a responsável agora para a conservação das estradas de ferro no Ceará e dando também a sua colaboração para o progresso do próprio estado do Ceará, porque falar na história econômica do Ceará sem não falar no trem seria pecarmos ou omitirmos, né, com relação à história. Ok, Aderbal Simões Nogueira. Bem, o trem no mundo todo é um sinônimo hoje em dia, de tecnologia, de alta tecnologia, né? É um meio de transporte que, sem dúvida alguma, você fazendo transporte de cargas, principalmente pela via férrea, é muito mais viável do que você fazer pela via terrestre, comumente, né? Então, eu acredito que os nossos dirigentes têm que olhar bem para isso e saber que o nosso desenvolvimento está diretamente ligado a esse meio de transporte, não só de cargas, como de pessoas também, o transporte que hoje em dia não existe mais, né? Pois é, eu quero colocar ali o Zé Hamilton, né, para uma curiosidade. E porque o Brasil, os governantes diziam que governar era fazer estradas e não fazer ferrovias. Mas quando fizeram as ferrovias, a bitola do Ceará não conversa com a bitola do Rio Grande do Norte ou não conversa com a bitola de Pernambuco. Como é que se quer construir um país onde o meio de transporte que pode carregar grande produção, seja de trem, e que se um trem não conversa com o outro? De quem foi essa ideia de maluco? Isso é coisa de brasileiro mesmo, de cada um querer ter uma bitola para o trem? Não existe esse detalhe. A bitola brasileira, do modo geral, é a bitola métrica, que é 1 metro. Então, qualquer estado do Brasil, onde existe ferrovia, com exceção hoje da Vale do Rio Doce, é 1 metro. Então, não existe outras bitolas. E como é que o trem daqui não vai para o Rio Grande do Norte? Vai, já foi. Já foi e não vai mais? Não vai porque foi erradicado os trechos, né, considerados antieconômicos, que dava prejuízo, porque quando a Refes assumiu a grande quantidade de ferrovia que existia no Brasil, embora todas federais, ela teve um pensamento empresarial de lucro também. Ela não ia deixar um trecho que desse prejuízo, que ela pagasse para o trem andar. Mas todas as bitolas da ferrovia brasileira são métricas, 1 metro entre Olha, trem e outro. a informação que eu tenho é que existe diferença entre bitolas de trens no Brasil.
Me permita aqui uma parte aqui, Ok, pode não. complementando aqui o raciocínio do engenheiro Hamilton Pereira, é o seguinte, porque vários ramais existiam aqui no Ceará. Nós podemos ver ramal de Cariús, ramal de Oroz, ramal de Maranguape, aqui pertinho, na região metropolitana de Fortaleza. Nós tínhamos o ramal de Barbalha. Todos eles foram erradicados. Por quê? Porque foi criado pela Refesa o Grupo Executivo para a Erradicação de Ramais Antieconômicos, o GESFRA, que oficialmente foi criado em 1966. E esses ramais, esse grupo começou a estudar e via a inviabilidade da manutenção, porque afinal a operação ferroviária é uma operação muito cara. Então, por essa razão, eles foram economicamente estudando e vendo que não tinha mais condição de se pagar para trabalhar. Então, foi erradicado em 62 o ramal de Maranguape, 74 foi erradicado o ramal de Cariús, um ano depois foi erradicado o de Oroz, e todos os ramais, o de Camusim em 77 também, que era de Sobral a Camusim, que foi o pontapé inicial da antiga estrada de ferro de Sobral, que perdeu essa nomenclatura devido à fusão que houve em 1950. Então, o que ocorre? É que esses ramais foram retirados. Agora, o João me pergunta, como perguntou para ele também, acerca das bitolas. São Paulo tem realmente algumas bitolas diferentes, como também nas Minas Gerais tem uma bitola um pouquinho menor. Mas a padronizada pela Rede Ferroviária Federal realmente é a Metro.